Vamos à exposição do texto. Gênesis capítulo 6, irmãos. Capítulo 7, perdão. Hoje inicia um novo capítulo. Capítulo 7. Hoje eu irei expor aqui aos irmãos os versos 1 a 5 do capítulo 7. O título da mensagem é a ordem de embarque, né? Então veremos aqui a ordem de embarque de Noé e Deus falando algumas coisas a mais a Noé, e analisaremos à luz do texto, né, o que significa isso, e traremos algumas aplicações para nossas vidas. O texto, lendo aqui na versão King James, capítulo 7 de Gênesis, verso 1 a 5, diz o seguinte: E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti de 7 em 7, o macho e a sua fêmea, e dos animais que são limpos, de 2 em 2, macho e fêmea, que não são limpos, de 2 em 2, o macho e sua fêmea. Verso 3, das aves do céu também de 7 em 7, o macho e sua fêmea, para manter viva a semente sobre a face de toda a terra. Verso 4, pois em mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda substância viva que eu fiz destruirei da face da terra. Verso 5, Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou. Vamos orar? Santo Deus, aqui está a sua palavra autoritativa sobre as nossas vidas. Aqui está a sua palavra, Deus, que nos instrui e nos mostra o caminho, alimenta as nossas almas e nos aperfeiçoa em Cristo. Que este meio de graça agora seja benéfico e eficaz para toda a sua igreja, nos aperfeiçoando. Que também, Deus, aqueles que não creem possam receber a fé em Cristo Jesus, aquele que nos salva, aquele que foi o preço, Pai de amor, pelos nossos pecados. Te agradeço por este momento, pela sua palavra, e que o Senhor me conduza, me dê sabedoria, para que a sua congregação também receba a sua palavra, Deus, e cresça espiritualmente. Obrigado, Pai. Assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, em Gênesis, sempre trataremos do início de todas as coisas, o Bereshit, e aqui estamos vendo a primeira vez que a humanidade é subjugada por Deus. Estamos vendo aqui o primeiro juízo em âmbito universal da parte de Deus, devido à maldade e o pecado que só aumentava e se multiplicava. Então, amados, estudar Gênesis é ver Deus como Criador de tudo, como executor das alianças, aquele que chama o homem a ser salvo, aquele que concede graça, aquele que criou todas as coisas. Vemos também a origem do pecado, a origem da desobediência do homem, como já foi exposto aqui no Éden. Então, amados, a própria palavra do primeiro verso da Bíblia, Bereshit, já é sugestiva, né? Já sugere todo o conteúdo deste livro. E aqui já estamos nos finalmente do dilúvio. 120 anos já havia se passado, e agora estamos a semanas da justiça de Deus sendo aplicada na terra. Nesses anos devemos olhar para Noé, a qual foi encerrado aqui no capítulo 6, aquele que fez tudo o que Deus lhe ordenara. O verso 22 do capítulo 6 diz: Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Noé, como um alvo da graça de Deus, um homem que recebeu a fé em Cristo, conforme o autor de Hebreus no capítulo 11, ele respondeu a Deus de que forma? Obediência. Noé
nos mostra então qual é o resultado de ser atingido pela graça de Deus. O resultado é termos vidas transformadas e dispostas a viver conforme a tudo que Ele prescreve. Tendo a sua palavra como autoritativa, sim, sobre as nossas vidas, e seguindo-as, e tendo uma disposição de coração em ser aperfeiçoado e ser enquadrado naquilo que Deus pretende para as nossas vidas, irmãos. Então Noé, nesses anos, ele não só trabalhou arduamente para preparar aquele baú flutuante. Lembra que o termo arca é um baú, né, um quadrado, realmente, com 3 andares, um telhado em cima, vários compartimentos em cada um dos andares, calafetada com piche, e também, amados, ao mesmo tempo Noé tinha que buscar a comida para todo esse período que se aproxima a 1 ano. 1 ano dentro da arca com aqueles animais e com a sua família. Noé, além de construir a arca, ele tinha que cuidar da sua família. Noé tinha que trazer alimento espiritual. Noé ainda era um pregador da justiça, como diz Pedro em suas cartas. Amados, Noé foi um homem que respondeu adequadamente. Assim é dito também no verso 9 do capítulo 6. Essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Esse andar com Deus é justamente obedecê-lo. É justamente ter uma comunhão, um relacionamento com Deus próximo. Noé então estabelece para nós um grande parâmetro do que é ter uma vida transformada. E olhando para Noé, amados, nós vemos que grandes tarefas, grandes obras da parte de Deus, ela é concedida a homens e mulheres de fé, obedientes, e que respondem verdadeiramente a esta graça. A sua mensagem caiu em ouvidos, a mensagem de Noé. Porque enquanto ele construía a arca, ele pregava. E ele anunciava esse juízo. E esses ouvidos, surdos, e a geração incrédula, que passava todos os dias, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que se chegou o dia, estamos aqui próximos. O dia chegou. E os ouvidos surdos e corações endurecidos foram todos destruídos. Assim será com todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Assim ocorre ainda hoje, quando anunciamos a justiça de Cristo, quando anunciamos a salvação, a cruz, e as pessoas rejeitam. As pessoas estão anulando para si mesmas a única esperança existente para a raça humana. As pessoas estão deixando de lado o único meio que pode nos salvar: o sacrifício propiciatório, o sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Então, amados, o texto em tela nos fala sobre a ordem de embarque. Posteriormente, veremos do verso 6 a 9 a entrada propriamente dita na arca. Dos versos 10 a 16, veremos o começo do dilúvio. E dos versos 17 a 24, a dimensão do dilúvio. Mas veja, para entender um pouco mais aí, amados, eu quero fazer já uma aplicação sobre tudo isso que está para ocorrer. Em Mateus 24, nós temos um anúncio de Cristo sobre também um juízo divino. Muitos vão se diferir de Mateus 24, dizendo que Mateus 24 fala sobre a destruição de Jerusalém. Outros falam que também de Jerusalém, mas tem uma mensagem ambígua em Mateus 24, também escatológica. Mas de qualquer forma é um juízo. São tempos de aflição. E Cristo diz como que as pessoas estarão naquele tempo. Mateus 24, versos 37 e 39. Isso eu trago para nos preparar para o texto. Como foi nos dias de Noé, Cristo diz. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E no verso 39, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos.
assim acontecerá, diz Cristo, a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é um parâmetro para nós. O próprio Cristo utiliza esta passagem ao qual estamos como um pré-anúncio daquilo que se sucederá à humanidade. Então Deus já está nos dando aqui um sinal, uma amostra do que acontecerá com a população na Terra. E ele diz claramente que enquanto o anúncio, a pregação da justiça estava sendo anunciada, as pessoas estavam desapercebidas. As pessoas estavam preocupadas com as coisas deste mundo. As pessoas estavam simplesmente vivendo. E nós, como povo de Deus, devemos ter um senso, uma percepção de que os nossos dias aqui na terra são contados. E que, vindo Cristo ou não, nós somos finitos. E para desfrutarmos de uma eternidade apenas no eterno Filho de Deus. Vamos entrar no texto, então, e vamos ver como Noé, aqui narrado por Moisés, ele reagiu a tudo isso. E temos mais um anúncio de Deus. Verso 1, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, irmãos. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então a primeira coisa que observamos é que Deus anuncia algo a mais. O andar com Deus de Noé é algo presente nas passagens. Deus continuamente diz a Noé, fornece instruções, faça a arca dessa forma, entrará tu e a tua família. Agora Deus diz a Noé para ele entrar. O que era uma promessa agora se concretiza. Entra na arca. E depois de concluída a arca, o Senhor deu essa ordem para começar o complexo processo de lotar a embarcação. Amados, isso aqui, eu não tenho dúvida, né, de que Noé ele é fortalecido por esse contato com Deus. Todo o anúncio de Deus aqui para Noé é algo que soa como um fortalecimento. E certamente como precisa ser, pois por meio da palavra de Deus. Lembre-se, amados, no capítulo 6, verso 9, que esse homem, andando com Deus, ele era um homem que constantemente era fortalecido perante a palavra do Senhor. Ele fora sustentado, irmãos, durante 100 anos, dos maiores e mais furiosos assaltos. E o invencível combate havia conseguido memoráveis vitórias. Porém, a mais severa luta de todas era despir-se do mundo, renunciando à sociedade e sepultando-se na arca. Amados, eu quero que você pense um pouco como foi essa jornada de Noé. Como foi essa construção da arca num período de 100 anos? O que será que ele ouviu? Quais foram as dificuldades em que ele passou? E, ao mesmo tempo, como ele conseguiu observar a incumbência de Deus, como foi na semana passada, a Noé, e ele concluir tudo isso, talvez soe como loucura para nós. E uma pergunta vem a todos nós: como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu aparelhar todas as suas funções e concluí-las com êxito? Eu respondo aos irmãos: andando com Deus, ouvindo a palavra de Deus. Noé, ele tinha uma relação com Deus que ele não só recebia as ordens, mas principalmente as promessas de Deus. E talvez a sua relação com Deus esteja pesada justamente por faltar este andar com Deus. Estar dentro de um pacto, e eu quero que os irmãos entendam isso, um pacto de graça com Cristo, é nós termos uma relação com o nosso Salvador. É nós sabermos das nossas obrigações, sim, o que nos é ordenado, mas acima disso é olharmos para aquilo que Ele nos promete. E olhando para a esperança guardadas em Cristo, como cantamos no Salmo 16, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Isso certamente nos trará motivação, nos trará fôlego, nos trará ânimo, olhando
para o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, é uma via de mão dupla. Nós vamos a Ele e Ele vem a nós. Estar em um relacionamento com Deus é andar com Deus. E certamente, se você andar com Deus, você será suprido. E você conquistará e fará coisas grandiosas. O próprio Cristo promete aos discípulos, né? Vocês farão coisas grandiosas. Coisas ainda maiores do que eu fiz. Se crerem. Ele diz, vocês com a fé, com a confiança em mim, poderão transportar esses montes. Pela fé. Então, amados, o relacionamento de Noé aqui é a prova clara do que a fé pode nos trazer, amados. A fé nos traz vigor. A fé nos traz um ímpeto para avançar. Avançar. E talvez, amados, como nós vimos também na quarta-feira passada, devemos fazer veredas retas para os nossos pés. Porque o que Deus diz aqui neste verso é: porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta geração. Não era alguém que fazia veredas retas para os seus pés. Amados, para Noé, a construção da arca foi um teste de fé e um teste da sua obediência. A Bíblia não fala sobre o processo da construção da arca, mas aqui basta a constatação: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. No capítulo 6, verso 22. E enquanto muitos talvez estivessem caçoando, ele permanecia na sua empreita. Enquanto muitos estavam em festas, em casamentos, em bebedeiras, em orgias, o que Noé estava fazendo? Seguindo o seu propósito. Como agora, no Natal. Aquele texto que eu escrevi, o Natal não é motivo para glutonaria. E glutonaria não é apenas comidas esbanjadas, mas sim festas, músicas, danças. As pessoas transformaram o Natal em uma festa de glutonaria, sem propósito. Enquanto isso, onde estão os crentes? Cultuando ao Senhor. E, amados, providencialmente, como ocorrerá em muitos tempos, o Natal vai cair no dia do Senhor. E o que pretere para nós? Uma data onde o mundo está aí utilizando para os próprios prazeres, ou aquilo que o próprio Deus instituiu em sua palavra? E nos deu um exemplo em Gênesis, guardando. Noé é alguém que nos mostra que o que pretere na vida dele é seguir constantemente com o propósito de Deus, com as ordenanças de Deus na sua vida. O mundo vai continuar caçoando, o mundo vai continuar deixando de lado. E nós, irmãos? O teste da nossa obediência, o teste da nossa fé, já é justamente estar inserido nesta geração má e corrupta. Quando a Bíblia fala que devemos ser consagrados a Ele, isso já é um teste de fé. Isso já é um teste de obediência. Aí muitos ficam naquela situação como vimos na história da igreja. Eu sou semi-separatista. Será que você não é semi-separatista com o mundo? Onde o próprio Cristo diz que nós temos que ser totalmente separados. Como que Noé conseguiu construir a arca, irmãos? Se consagrando ao Senhor. Fazendo veredas retas para os seus pés. A conclusão de sua tarefa é o que se conclui, amados, no capítulo 6, verso 18. Quando Deus promete a ele: mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mãe, e as mulheres dos teus filhos contigo. Se Cristo utilizou essa história para ilustrar a sua grande vinda, isso tem um peso significativo para nós. Porque Deus, ao estabelecer um pacto com Noé, Ele já nos mostra o que é estar inserido num pacto com Deus. E se a arca representa a salvação para ele e para a sua família, nós temos que olhar para Cristo, que é o autor do pacto da graça, aquele que concluiu no tempo, e pensar: eu estou dentro desta arca.
Eu estou dentro desta salvação? Eu creio verdadeiramente em Cristo? E você pode responder sim, mas a sua vida responde a esta representatividade de Cristo? Não é simplesmente dizer, irmãos, que crê, mas sim ter uma resposta com a sua vida. E como estamos vivendo ilustra se realmente somos ou não. Porque o que eu conheço de crente, amado, que diz que é cristão, mas está se casando, dando-se casamento, preocupado com as festas, preocupados com os... Irmãos, as igrejas fecharam as suas portas hoje simplesmente porque é Natal. Incrivelmente. Muitas igrejas não estão fazendo culto hoje porque é Natal. Com um pretexto, né, como diz lá no artigo que nosso irmão traduziu, uma questão logística. Os membros estão viajando com seus familiares. Então a igreja fecha? Eu pergunto, o hospital fecha? Por que a igreja tem que fechar? Se é aqui aonde recebemos alimento para nossas almas, se é aqui onde nos alegramos no nosso Salvador e aonde temos ordenanças de estarmos reunidos. Os cristãos, amados, falam de boca cheia, mas vivem vazios. Deus diz a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Amados, a instrução de entrar na arca não vale somente para Noé, mas para toda a sua casa. A salvação da família inteira de Noé não se justifica por todos serem justos, ou pelo fato de que a justiça de Noé santificava toda a sua casa, mas Noé foi salvo com toda a sua família, pois somente assim a humanidade poderia continuar se reproduzindo depois do dilúvio. Matthew Henry diz que o chamado de Deus aqui é muito gentil, como de um pai carinhoso aos seus filhos, para virem para dentro quando vê a noite ou a tempestade se aproximando. Nós não podemos afirmar que toda a família de Noé era justa, mas nós sabemos que esse homem, pela sua piedade cristã, pela sua conduta cristã, ele de certa forma abençoou a sua casa. Isso é um fato. Deus visava outras coisas com a família de Noé? Sim. A habitação de toda a terra a partir desta família. Então, amados, eu quero que você pense agora um pouco nessa palavrinha aí, entra, que no hebraico é bo, que significa ir para dentro, entrar, chegar, vir. É um chamado. E o interessante é que é um verbo, na voz ativa esse, está na forma imperativa. Aqui Noé está recebendo uma ordem para entrar dentro da arca e ser salvo. Isso me fez pensar, amados, que em consoante às ordenanças que Deus tem para nós, em sejam santos, fazei discípulos, e dentre outras, né, ordenanças da palavra, que nós enxergamos como um peso, correto? Muitos falam, nossa, quantas coisas eu tenho que cumprir, nossa, quantas ordens de Cristo eu não consigo me adequar a elas. Pense no seguinte, que assim como Noé recebeu ordens, faça a arca desse jeito, faça a arca com tal tipo de madeira, cipestre, faça agora uma forma de calafetar, de vedar ela, faça isso, Noé, faça aquilo. Agora está recebendo uma ordem imperativa de entre na arca. Isso me fez pensar, amados, também que toda obediência, ela vai gerar em nós galardão. Ela vai trazer para nós a bênção de Deus. Não que a salvação seja por obras, mas quando eu sou salvo, eu sou para as boas obras, eu sou para a obediência, e esta obediência é contemplada. A justiça de Deus nos concede isso, irmãos. A nossa obediência, ela não é cega, digamos assim, mas ela é contemplativa. Noé agora é agraciado por Deus, mediante a promessa que ele havia feito no verso 18, de entrar.
E Cristo é claro quanto a isso. O servo que disse que iria trabalhar na vinha e não foi, e aquele que disse que não iria, mas foi. Qual que entrou? Qual que contentou o seu Senhor? Qual que agradou? O que foi? Entra na arca, tu e toda a tua casa. Entrar no descanso é um termo que conhecemos também. E não se deve exagerar a aparente nota de boas-vindas, porque esse entrar aqui é como se fossem umas boas-vindas de Deus. Vem, entra. E se a arca tem aqui alguma tipologia de salvação, e que podemos afirmar com o texto que eu li na introdução, amados, assim será para nós, no grande dia, quando o nosso Salvador dizer, vem, servo bom e fiel. Mas ele dirá isso a quem? Aqueles que foram alcançados pela graça e tiveram vidas consoantes à graça que receberam. Nós não podemos, e eu vejo que muitos cristãos caem neste erro, de pensar que a graça é realmente o que salva, mas não existe resposta alguma nossa mediante esta graça. Que é aquela hipergraça que independe do que você fizer, se você crer, você é salvo. Não, Tiago, ele reduz a zero essa perspectiva. Porque se as obras não nos acompanharem, as obras oriundas da fé, a nossa fé é morta. E Noé nos mostra que entrou porque a fé dele não era morta. A fé dele era acompanhada de obediência. A fé dele era acompanhada de obras, assim como Abraão, assim como Davi, assim como todos os heróis da fé. Esse texto aqui ele se torna complexo e difícil, irmãos, porque muitos gostam de transformar a vida de Noé como embasamento para a salvação mediante obras. E não é isso. Existem as obras, mas oriundas da fé. Oriundas da graça que Noé recebeu. Entrar no descanso, então, amados, é uma palavra de boas-vindas. Vem, entra. É como você que recebe aquele parente tão distante que você ama tanto, e quando você abre a porta, você diz, vem, entra. A palavra, amados, é tão neutra como entra, mas é tão significativa. A frase é tu e toda a tua casa é para entrar, porque reconheço que tem sido justo. E aqui está o segredo da entrada, a justificação. Percebo que tem sido justo, percebo que tem sido íntegro perante mim. E aonde está a justiça de Noé? A justiça é a de Cristo. Esse é o motivo da nossa entrada. Por isso que ele diz no capítulo 10 que ele é a porta do aprisco. Somente por esta porta, só tem uma, é que entram as ovelhas. A arca também só tinha uma porta. E só entrou Noé e sua família. E teve que ocorrer esta ordem: entra. Não é o fato de existir a porta que qualquer um entra. Noé foi quem fez a porta da arca, mas ele aguardou a ordem de entrar. Seria muita presunção de Noé, né? Que recebeu, talvez não, para você talvez seria normal, mas recebeu a promessa no verso 18 do capítulo 6. A arca estava pronta e ele já estivesse lá dentro com a família. Mesmo sem receber a ordem. Ah, já estou aqui já. Agora que chova. Não. Noé fez tudo, esperando e aguardando a promessa de Deus se concluir, que até então não tinha sido concluída. Agora sim se conclui. Vem. Quando nós aguardamos em Cristo, nós aguardamos até o último segundo de nossas vidas. Não é aguardar 10 anos da sua vida, não é aguardar apenas 20, mas é aguardar até que Ele te chame. Vem. Enquanto Ele não pronuncia a sua entrada, que está firmada nas suas promessas, o que eu e você fazemos? Permanecemos fazendo veredas retas para os nossos caminhos, obedecendo a sua palavra e aguardando fielmente a Ele.
Nós queremos antecipar muitas coisas, irmãos. Nós queremos, com a nossa presunção e egoísmo, ser deuses sobre nós mesmos. Nós falamos, está demorando muito. Não, eu quero ser mais santo. Eu quero ir por motivos errados. Eu quero que você olhe para Noé. Ele só entra na arca, a arca que ele mesmo produziu, confeccionou. Ele só entra lá mediante uma ordem de Deus. E talvez você esteja pensando, nada mais justo, ele que fez já deveria estar lá dentro. A obra de salvação não é por mérito algum. Eu posso ser o pastor de uma igreja, eu posso ter fundado uma igreja, e mesmo assim não ouvir a palavra vem do meu mestre. Será que podemos entender isso? Quem dá o veredito de entra e de cumprimento de promessa é o próprio Deus. Como podemos ver em Mateus 25, verso 23. Olha só. O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha. Esse vem aqui é muito semelhante ao entre. E participe da alegria do seu Senhor. Isso aqui, amados, desmantela aquele senso de barganha com Deus que talvez você já fez em suas orações. Ó Deus, olha o que eu estou fazendo para a sua obra. Ó Deus, olha o que eu fiz. Como se Noé falasse, ó Deus, eu construí tudo, deixa eu entrar logo. Ó Deus, mas se eu estou fazendo tudo isso, por que eu estou recebendo essas aflições? É incompatível com a minha devoção ao Senhor. Não existe isso. Não existe isso. A última palavra é de Deus. E a primeira também. Mateus 24, ainda assim, eu quero que você pense, amados, no conceito de poupar. Porque aqui a justiça de Cristo é o motivo da nossa entrada na eternidade, está claro. Porém, a justiça ela gera frutos de obediência e santificação em nós, onde o relacionamento com o nosso Senhor pode salvar nossas famílias. E aqui nós começamos a observar que a vida de um justo, ela traz benefícios, inclusive para quem está ao nosso redor. E essa benefício é de preservação. Por exemplo, irmãos, você vê o mesmo conceito aqui de preservação mediante a justiça de poucos. Lá no capítulo 18, vai um pouquinho mais para frente aí. Lá com Abraão. Capítulo 18, verso 24 a 26. Deus então anuncia a Abraão que destruirá Sodoma. No verso 23 você vê que Abraão se aproxima e diz, tu destruirás também os justos com os ímpios. Então tem um contexto aqui de juízo também de Deus sobre aquela cidade. O verso 24 vai dizer, se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Abraão argumentando com Deus. Esteja longe de ti segundo essa maneira, mas matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Você percebe que essa argumentação de Abraão é até um pouco ousada, né? Perante esse Deus. E Deus responde, irmãos. No verso 26, e o Senhor disse, se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, 50, quantas pessoas deveriam ter em Sodoma? Quantos habitantes? Milhares, talvez? E Deus diz, se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. Inclusive ímpios são beneficiados pela presença dos justos. Nós vemos isso agora em Mateus 24. Nessa visão escatológica que Cristo está dando, né, ou de juízo e destruição, ele vai dizer o seguinte, Mateus 24, verso 21 e 22. Porque haverá então grande tribulação,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá, nesta visão que Cristo está passando para os discípulos. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, contraste, por causa dos eleitos justos, aqueles dias serão abreviados. O que está acontecendo com Noé na preservação da sua família acontece em todo o contexto na terra, quando Deus vai aplicar a sua justiça. Talvez, amados, muitos lares aqui não foram totalmente destruídos ainda por causa da presença de um justo que está lá. Talvez o seu trabalho ainda não esteja sendo totalmente destruído por causa da sua presença naquele trabalho. A presença de um justo traz preservação. Deus olha para esse justo e ele não maltrata, ele não traz o seu juízo, o seu castigo, pela preservação e pelo pacto que ele tem com aquela pessoa que foi justificada em Cristo. Deus é justo, irmão. E assim como ele disse para Abraão, se lá tiver 50, eu preservo todo mundo. Os milhares. Só 50, hein? Só 50. Preservaria todo mundo. Não teria a destruição de Sodoma. Mas não tinha. Não tinha. Então ele retirou Ló e a sua família. A mulher olhou para trás, já ficou por lá mesmo. Tirou ele e as suas filhas. E a cidade foi totalmente destruída. Mas os justos perecer com os ímpios, isso nunca. Nunca. Os justos serão preservados. E talvez trará alguma benéfice para quem esteja ao redor. E ele diz isso. Porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Depois de Noé ter encontrado graça diante de Deus, como vimos lá no verso 9, né? Foi um homem justo. O verso 8 diz, mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Amados, e testado a sua fé, Deus proclama ele como justo. De acordo com o pensamento do Novo Testamento, justiça é um termo relacional. Justo é aquele que tem relacionamento correto com Deus. Talvez algumas versões trará um homem íntegro perante Deus. Noé era justo diante de Deus. Amados, essa palavra aqui, justo diante de Deus, essa construção aqui, é justamente um homem perante Deus. Nós podemos trazer aqui o termo justificação claramente. Por quê? A justificação ela é algo legal. Ela é algo judicial. Quando somos justificados em Cristo, é justamente estar diante de Deus, porém sem culpa. Absolvidos. Por isso que o autor de Hebreus também vai nos dizer que através de Cristo temos livre acesso ao trono de graça. Ou seja, podemos estar perante Deus sem medo, com ousadia, com base nos méritos de Cristo. Noé era esse homem. Noé era um homem justificado. Noé era um homem íntegro no que diz seu relacionamento com Deus, o seu coração para com Deus. Noé é um exemplo claro para nós do que é ser alvo da graça de Deus. Noé é um homem de fé. Noé não entrou na arca por iniciativa própria, como muitos pensam, mas sim no tempo de Deus, ordem de Deus e para os propósitos de Deus. Noé é um homem justo. E veja um detalhe, no meio de uma geração pervertida, Deus reconhece Noé, que Noé tem sido um homem justo em sua presença, no meio de uma geração cuja maldade só se multiplica, e que mesmo alertada sobre o juízo, durante um período de 120 anos, não se arrependeram. E isso, amados, por que Deus diz isso para Noé? Para encorajá-lo, porque a tarefa ainda não acabou. Noé iria entrar na arca, passaria ali cerca de 1 ano dentro daqueles animais, naquele fedor.
e tendo que alimentá-los. Dentro da arca tinha trabalho também, viu? O trabalho não acabou na arca. Como eu disse aos irmãos, não era só ficar na rede lá esperando a chuva passar. Tinha que alimentar os animais, tinha que cuidar. Talvez tinha que raspar todas as fezes e jogar para fora da arca. Tinha que limpar a arca, irmão. Tinha que continuar fazendo culto com a sua família. Tinha que continuar pregando. Nós estamos vendo a justiça de Deus. E eu penso na família, se tivesse algum incrédulo na família de Noé, como que seria a concretização do dilúvio e eles vendo tudo acontecer e as pessoas gritando lá fora? É, pai, bem que o senhor falou, hein? E o pai falaria, temam ao Senhor, porque ele não mente. E se nós vimos em Mateus 24 que Cristo voltará, e se nós sabemos que ele voltará para condenar esta terra, qual é a chance de que isso não aconteça? Zero. Certamente acontecerá. Certamente acontecerá. E devemos temer quanto a isso. Ou seja, isso serviu de encorajamento. Isso serviu como constatação de quem Deus é. E quando Noé recebe da parte de Deus a constatação de que ele fala, tenho visto que é justo diante de mim perante essa geração. Isso não é para inflar o orgulho de Noé, porque como eu vou ter orgulho perante tal comissão? Tem como? Tem como ter orgulho em ser banalizado por 120 anos, permanecer firme? Amados, o orgulho, ele é contrário à fé. Entenda isso. Tanto que a Bíblia diz que rejeita o homem orgulhoso. Deus rejeita. Deus se opõe ao homem que é orgulhoso. Não podemos pensar que orgulho e fé caminham juntos. De jeito maneiro. Noé recebe essas palavras aqui, amados, como alvo da graça. E se ele fala, tenho visto que é justo perante mim, no meio dessa geração, qual seria a resposta de Noé? Isso é pela sua graça, Senhor. Porque eu mesmo olho para mim e eu sou imundo. É assim que Noé responderia. Mas ao mesmo tempo, Deus está aqui encorajando o seu servo. Deus está aqui falando, permaneça. Deus está aqui falando, continue. É como se ele estivesse dizendo, parafraseando aqui, até aqui tens trabalhado com afinco, em meio a tantas ofensas. Agora, porém, o caso exige especialmente que recuperes o ânimo para colheres o fruto do teu trabalho. Deus é justo e benigno com os seus servos. Deus está falando aqui para Noé. Seu trabalho não é em vão no Senhor. Seu trabalho não é em vão no Senhor. Então, amados, você que está na igreja, você que tem recebido a oportunidade de servir ao Senhor, faça com zelo. Faça para esse Deus da sua herança. Faça com amor. Faça com dedicação. Pois esse Deus é galardoador e o trabalho no Senhor não é em vão. Noé é a prova disso. E certamente nenhum de nós trabalhamos como Noé. Nenhum aqui. E quem dirá Cristo? Que tamanha obra fez Cristo? E você achando que é a última bolacha do pacote. Que o seu serviço deveria ser pago. Que a sua presença na igreja é uma presença ilustre. Você conhece crente que é assim? Eu varrer? Não. Eu quero o ministério da palavra. Eu quero pregar. Meu amigo, se você não varre com dedicação e zelo à igreja, você já demonstra que é inapto para o serviço do púlpito. Esteja certo disso. Se você não consegue lavar um banheiro com amor ao Senhor, você acha que você vai conseguir pregar com amor? Não vai. Não vai. Noé fazia tudo. Noé cortava madeira. Noé recolhia as fezes dos animais. Noé servia ao Senhor. E o que mais vale? É o serviço que você faz ou receber da parte de Deus? Tenho visto que você é justo perante mim no meio dessa geração. O que mais vale? Estudar Noé, preparar esses sermões, é uma grande reflexão, irmãos. É uma grande reflexão. Noé nos mostra que é apegado ao que Deus fala.
E nós meditamos e confiamos na palavra de Deus? Embora agora não nos venha do céu nenhum oráculo, você não ouça a voz de Deus como talvez Noé ouvisse, saibamos que a meditação contínua sobre a palavra, amados, ela é totalmente eficaz. Ela não é ineficaz, ela é eficaz. Pois como novas dificuldades surgem permanentemente diante de nós, assim Deus, por uma ou outra promessa, estabelece de tal modo a nossa fé que, com nossa força sendo renovada, finalmente alcançamos o alvo. Por isso que a palavra tem que ser, amados, constantemente guardada por nós. De fato, nosso dever é ouvir atentamente Deus nos falando. E não devemos, por um sentimento depravado, rejeitar aqueles exercícios pelos quais Ele nutre, ou exercita, ou fortalece a nossa fé. Segundo Ele bem sabe, ser ela ainda frágil, ou abatida, ou fraca, e nem mesmo os rejeitar com supérfluos. É o que aprendemos em Hebreus também. Amados, se as dificuldades são enviadas a nós, e olha que elas todos os dias elas se renovam. Devia ter esse verso, né? As aflições e as dificuldades se renovam a cada manhã, né? Como que eu venço isso? Como que o autor de Hebreus diz para nos mantermos animados? Olhando para quem? O autor e aperfeiçoador da nossa fé, o qual suportou no seu corpo toda a aflição. Aquele que aprendeu a obediência na aflição. É olhando para esse. E olhando para esse eu recebo as promessas que estão contidas nele. Ele é a porção da minha herança. É assim que Noé, irmãos, mantinha o seu foco. E veja que a vida de Noé também estabelecia a justiça de Deus. Como assim? Aqui nos cabe cautelosamente pesar o propósito de Deus, ponderar sobre ele, que era colocar um homem em confronto com o mundo inteiro, porque não era único, para que em sua pessoa pudesse condenar a injustiça de todos os homens. Pois ele testifica que a punição que estava para deflagrar contra o mundo era justa, posto que foi deixado somente um homem, que então cultivava a retidão, em razão de quem ele foi propício a toda a sua família. A vida de Noé, irmãos, estabelecia um contraste contra aquela geração. Tanto que Deus diz: tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. A vida de Noé era um contraste contra todos os outros. A minha vida e a sua como cristãos tem que ser a própria justiça de Deus. Ou seja, olha como as coisas vão mais a fundo do que pensamos. Dizer e encher a boca que você é justificado em Cristo Jesus significa o quê? Que a justiça de Deus está em você. Ser justificado está para passar por um julgamento e receber a justiça de Deus no Filho e ser absolvido. Logo, quando eu estou em Cristo, essa justiça está em mim. Essa luz está em mim. E logo a minha vida estabelece um grande contraste para aqueles que estão em trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Cristo era a própria justiça. E ele disse que a justiça já havia vindo. Deus, na vinda de Cristo, já estava subjugando o mundo. A própria vinda de Cristo, tanto que ele fala, se eu não tivesse vindo e falado, vocês não teriam pecado. Mas eu vim. Eu efetuei os milagres. Vocês podem ver em mim que eu sou o cumprimento de todas as coisas. Mas vocês fizeram o que com isso? Rejeitaram. Me mataram. Noé era a justiça de Deus naquela geração. Você tem que ser a justiça no seu trabalho. Você tem que ser a justiça na sua casa. A corrupção não pode passar através de você. Pode passar através de todo mundo. Mas quando chegar em você, você é a barreira contra a injustiça. Você é o contraste contra a injustiça. Fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Ser justificado é ter justiça em nós, irmãos. Ter resposta da graça em nós
é ter essa justiça. Ah, todo mundo tem um gato net em casa. Pois é, eu não tenho. Ah, todo mundo profana o dia do Senhor, ninguém mais observa isso, porém eu não. Eu observo. Ah, mas isso aí é antiquado, isso aí é do passado. Tudo bem, para você, para mim não. Para mim não. Se a minha consciência está pautada nas Escrituras, eu faço. E Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca. Justiça, irmãos. Ser íntegro, andar com Deus é andar em justiça. Se a tua empresa sonega a nota, você não. Se eles falam para você mentir para o chefe, você não. Você é o contraste nesta geração má e perversa. E veja, amados, que quanto a isso, em Cristo, Ele para si mesmo adota os seus eleitos em sua justiça, e somente pela sua misericórdia que somos realmente salvos, como Noé. E dessa maneira, depois de havê-los reconciliado consigo, Ele nos regenera por meio do Espírito e por uma nova vida, e uma nova vida em retidão. Quando Tito 2,14 fala que Ele nos comprou para as boas obras, um povo particularmente seu, dedicado às boas obras, o que Ele está dizendo? Que boas obras são essas? As boas obras de retidão, as boas obras de justiça, irmãos, prescritas na palavra, como tem um capítulo inteiro na confissão, só falando de boas obras. E a partir disso, da justiça de Cristo em nós, é que emanam as boas obras. É o que diz Tiago, capítulo 2, versos 21 e 22. Veja só o que ele diz sobre Abraão. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Aí você pensa, que heresia é essa? Quando ofereceu seu filho, Isaque, sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Isso aqui nos traz com informação e conclusão de que se eu tenho fé e sou justificado em Cristo, eu possuo obras? Com certeza. Com certeza. É impossível você dizer que tem fé, sendo que as obras oriundas da fé não te acompanham. É impossível. Aí você tem que trazer um grande questionamento sobre a sua vida. O que a fé que você professa tem gerado em obras? O que a fé que você professa tem colocado você para servir? Para pregar o Evangelho? Ir lá no asilo e pregar o Evangelho, o Gessé foi, você pode ir também, não tem que ser um ato farisaico. Olha, estou fazendo para o Senhor. Não. Aquilo tem que fluir da sua fé e do seu coração. Um anseio por almas. Um desejo realmente sincero de que a salvação chegue para aquelas pessoas. É assim que vive um justo. É assim que andamos com Deus. Verso 2. Deus continua dizendo a Noé, nessa entrada, nesse embarque: de todos os animais limpos levará contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então, amados, de todos os animais limpos levará 7 e 7. Embora o macho e fêmea de cada espécie de ave e de animais terrestres deve ser embarcados, 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, tanto dos terrestres quanto das aves, deveriam ser embarcados. O conceito de animal limpo é explicado em Levítico capítulo 11. Aí você pensa, mas pastor, Levítico veio a ser escrito por Moisés muito tempo depois. Pois é, irmãos. Isso nos prova que Deus já tinha em mente e já existia o sistema sacrificial aqui nos primórdios. Tanto que Abel ofereceu sacrifício também. Ou seja, desde que Deus criou todas as coisas no Éden, Ele também já instituiu o ato de adoração. Então, amados, os animais limpos e impuros, você pode consultar lá em Levítico 11.
né, dos versos 1 a 46. Certamente não vou ler todos aqui. E essencialmente esses eram os animais apropriados tanto para o consumo, que após o dilúvio vai ser autorizado o consumo da carne, e podiam ser oferecidos como sacrifícios a Deus. Aí isso aqui me fez pensar, porque é um texto, né, que você fala, né, minha esposa fala, o que você vai tirar desse verso? Eu falo para você, Deus já tinha em mente, pré-dilúvio ou pós-dilúvio, sempre que o homem deve chegar a ele em adoração. Resetando a humanidade. Deus poderia ter falado, não é, você e sua família entram na arca, faz só uma jangadinha aí e fica. Poderia. Mas não. Ele fala para que ele leve animais propícios para consumo e adoração. Deus pretende, na preservação da raça humana, Deus pretende para o homem sempre que ele se aproxime dele. Deus tem um propósito para a criação de cada ser humano, que ele o adore, que ele o glorifique. Este verso 2 é a prova cabal de que Deus tem a preservação do homem em mente e dos animais para quê? Para que ele utilize desses meios para se aproximar. Deus pensa nos atos sacrificiais. E eu penso, eu tenho realmente adorado o meu Deus? Porque ao mesmo tempo que eu vejo essa preservação dos animais, e nós sabemos, à luz de Hebreus, que isso era tudo tipologia e sombras do perfeito sacrifício, mas ao mesmo tempo a adoração, ela é algo moral na parte de Deus, tanto que é o 4º mandamento. Devemos guardar o dia do Senhor, adoração. A adoração está intrínseca no ser humano. Deus fez o homem para adorá-lo. Você tem adorado a Deus? Você tem usado de todas as coisas que Deus tem te dado para a adoração dele? Amados, é uma perversão grandíssima você priorizar as coisas deste mundo e perverter a adoração a Deus. Você negar o seu filho e você continuar servindo a si mesmo. É uma perversão criacional você não adorar o seu Deus. A preservação da vida não é só o homem aqui, olhe para o texto. Deus não está preocupado em só preservar a raça humana, mas Ele está preocupado em preservar a raça humana para o propósito do qual ela foi criada. Você e eu precisamos olhar para nós e perguntar, por que eu fui criado? Né? Aquelas perguntas filosóficas, né? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Quem eu sou? São tudo perguntas filosóficas. Gênesis responde, você foi criado para adorar o seu Deus, para servi-lo. E aqui está uma prova dessa, irmãos. Ele diz macho e fêmea, né? Então, repercutindo aquilo que ele fez no capítulo 1, verso 28, quando ele abençoou, inclusive as criaturas, na multiplicação, e abençoou o homem também com isso, serdes fecundos, multiplicai-vos, e isso só acontece entre macho e fêmea. Tá? Esta é uma imposição bíblica. Não existe macho e macho, fêmea e fêmea. Ou eu não sei o que eu sou e não sei o que eu sou. Não, isso tudo é aberração. Toda preservação, tanto que tinha mulheres também na arca no gênero humano, né? A raça humana, homens e mulheres. Noé e a sua mulher, seus filhos e as suas noras. Para a preservação da raça humana, geneticamente, cientificamente, é macho e fêmea. Ponto final. Ah, mas minha professora fala que existe. Problema da sua professora, essa pervertida. Deus diz que é macho e fêmea. Ponto final. Ponto final. Mas dos animais que não são limpos, 2. Macho e sua fêmea. E vocês percebem? Dos que não são limpos, dos que não servem para consumo, dos que não servem para adoração, e até mesmo o consumo proibido dos animais era um ato de adoração. Era um ato prescrito no Antigo Testamento para a distinção de um povo, assim como a circuncisão. Era algo teocrático daquela nação.
você percebe que até mesmo os animais que não são limpos, eles estão em menor número. Até mesmo os animais que não servem tanto para o alimento quanto para o sacrifício, Deus fala, não, esses são menores. Será que Deus, através dessa separação de animais, Ele já está deixando explícito quais são os seus propósitos para a preservação de uma humanidade? Verso 3, irmãos. Também das aves do céu, 7 em 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Então as aves também, irmãos. As aves também foram preservadas, a sua espécie foram conservadas, e também dentro dos moldes. Isto é, amados, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Ou seja, amados, é isso que se refere a Noé, pois especificamente falando, embora somente Deus gera a vida, aqui ele se reporta àqueles deveres que impusera a seu servo, porque quem tinha que equalizar esses números, 7 desse, 7 daquele, 2, era o Noé. Era Noé que estava lá na porta, lá, vai, aqui, vem, você vai para aquele nicho, você para aquele. Então, amados, especificamente falando, é isso que está ocorrendo. E é com respeito ao designado ofício que Deus lhe ordenara coletar animais para manter a semente da vida. Muito menos é isso extraordinário, pois que em certo sentido, e aqui eu queria trazer uma aplicação, que esses homens atingidos por a graça, olhe como a preservação da vida está para com o efeito dos justos sobre a terra. Não é à toa que Cristo fala que os crentes são luz do mundo e sal da terra, irmãos. Existe um efeito de preservação deste mundo através da vida dos crentes. E quando um justo está na terra, e quando vejo Noé separando quem vai trazer a preservação, o que dizer daqueles que anunciam o Evangelho, irmãos? Como diz no Novo Testamento, como é belo os pés daqueles que anunciam as boas novas. Como boa obra almeja aquele que almeja o episcopado. Porque são pessoas que querem dedicar a sua vida para anunciar o Evangelho, o maior meio de preservação da humanidade. E isso é um fruto da graça em nós. Um novo cântico colocou na minha boca. Isso está em você, irmão. Qual é o seu compromisso? Eu quero que você se responda. Qual é o seu compromisso com o Evangelho? O quanto você ama essa mensagem. O quanto a graça de Deus que te salvou, ela repercute para as outras pessoas. Em justiça, em ministração, em anúncio, em cuidado. Olha Noé aqui, cuidando, separando, servindo, mostrando. Oh, amados, há uma dupla consolação aqui. E veremos nos próximos versos, amados. Verso 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Porém, agora há algo interessante. Se aproximam os dias, né? Porque até então sabia-se que eram 120 anos, né, o período. Mas o dia certo, pode ser que eu estivesse no ano da sentença. Mas qual dia? Não sei. Aí Noé ficava lá. Talvez você e eu também ficaríamos. Ei, quando vai ser? Aqui Deus já fala. Passados 7 dias, em 7 dias, farei chover sobre a terra. Mas antes dele falar o dia exato de que traria essa condenação ao mundo, ele já havia dito, entra para a arca. Você percebe essa dupla consolação em se concretizar realmente a chuva e ao mesmo tempo ele entrar para o descanso, entrar para dentro da arca. Em Apocalipse 21 temos palavras parecidas do próprio Cristo para os seus eleitos. E assim também seremos consolados quando ele dizer, vem, entra para o descanso. Apocalipse 21, versos 3 e 4.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. A arca, olha a nossa arca esperada aí. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando você ouvir o vem, entra para o meu descanso, será o consolo final. Será o dia em que toda a corrupção será desfeita, e de que o tabernáculo estará com os homens, e o Deus homem estará conosco reinando. Aguardamos esse dia, irmãos, pois o anúncio final já está estabelecido, ele virá. Talvez não sabemos o dia, assim como Noé, que passou a saber agora. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Um aviso antecipado que Deus dá a Noé acerca do começo da chuva que era necessário. Pois praticamente era certo que em 7 dias daria para encerrar a lotação da arca. Embarcar, acomodar e cuidar da dieta necessária de todos os animais a bordo. Na estrutura de 3 pavimentos da barcaça, era uma tarefa complexa e perigosa, e agora ele tem 7 dias para terminar isso. 7 dias para encerrar. A chuva aqui era o mecanismo para o ato fatal do julgamento que faria desaparecer da face da terra todos os seres viventes. Em outros lugares no Antigo Testamento, chover do céu fogo e enxofre, vimos em Sodoma isso. Também granizo, que você pode ver em Êxodo 9, é um instrumento de julgamento de Deus contra pecadores. Então, essa chuva, né, e essa vinda do alto dessas coisas sempre estabelece no Antigo Testamento um ato de julgamento. 1 semana. Urgência existe, não pressa. Nos 7 dias, tempo suficiente para a tarefa completa. Mas não para protelações. Deus reservou 1 semana para a entrada na arca. Estes 7 dias remetem, aqui, amados, segundo alguns comentaristas, à semana da criação. Durante 6 dias, Noé deveria ocupar-se do transporte e da acomodação de todos os seres da arca. No 7º dia, esta incumbência deveria estar terminada. E depois do término do 7º dia, viria um período de chuvas, de 40 dias e 40 noites. Então não existia mais espaço aqui para protelações. Não existia mais espaço aqui, amados. Não dizendo que não é fazer isso, né? Mas apenas trazendo para a nossa vida. 1 semana. É 1 semana, irmãos. E nós temos nos preparados para o grande juízo. E se estiver a 1 semana, o nosso encontro com Cristo, você está pronto, irmão? Você tem vigiado, você tem feito veredas retas para os seus caminhos? Não é um homem poupado por Deus dessa destruição universal. Deus condenou aquela geração violenta, cheia de maldade. Não apenas 120 anos de tempo para se arrepender, mas ainda lhe concedeu um adiamento de mais 7 dias. Amados, nesses 7 dias, com certeza Noé, ele saiu pregando ainda mais o evangelho a essas pessoas. Noé saindo ainda mais gritando, essas pessoas se arrependam, está próximo, é 7 dias agora, e ao mesmo tempo cuidando de acomodar todos os animais. E nós, irmãos? Cadê o seu vizinho sentado aqui com você? Cadê a pessoa que você ama e pede oração aqui com você? Cadê? Será que o senso de urgência dos 7 dias de Noé está sobre os nossos corações, sobre a vinda de Cristo? Não é pressa, é urgência. Será que você prega o evangelho como algo urgente? Será que eu e você anunciamos de forma a falar: olha, cuidado! Talvez seja a última vez que eu esteja falando com você. Se arrependa! O dia da salvação, como diz Paulo, é hoje. Hoje é o dia da salvação. É urgente. Em toda a Bíblia a salvação é urgente para o ser humano.
E Deus diz que 40 dias e 40 noites será o período de chuvas. As chuvas continuariam sem diminuir por 40 noites, 40 dias. E esse número 40, né, amados, falando um pouco sobre essa especificação, os comentaristas vão dizer que é significativo no Antigo Testamento. Isaac e Esaú tinham 40 anos ao se casarem. Moisés esteve 40 dias no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. Israel peregrinou 40 anos no deserto. Os filisteus oprimiram Israel por 40 anos também. Os vários reis e juízes governaram Israel por 40 anos. Otoniel, Débora, Gideão, Eli, Davi, Salomão. O período de juízes, 40 anos. Aqui é Deus quem age. A destruição não é obra do dilúvio, mas de Deus, que acabara com o mundo que Ele mesmo criou. Porque o texto diz: e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. Deus está destruindo o que Ele fez. Por quê? Perderam seu propósito criacional. Perverteram a ordem da criação. O que diz lá em Romanos capítulo 1, irmãos? Transformaram a glória de Deus em quê? Em perversão, idolatria. O homossexualismo entra lá também nessas perversões de Romanos capítulo 1. O homem, ele perde a sua função. É uma deterioração moral que a humanidade passa, que a humanidade está perdendo sua função. E quando o homem não serve mais para aquilo que ele foi criado, Deus o fulmina. É a mesma coisa que eu ou você faria, por exemplo, de algum objeto na sua casa. Quando você tem uma faca, por exemplo, faca serve para quê? Cortar. Quando ela perde o fio, aí você vai amola. Aí ela perde de novo, aí você amola. Vai chegar um ponto que dá para amolar mais? Aí você vai fazer o que com aquela faca? Joga fora. O homem, quando perde a sua finalidade criacional, ele não serve mais para nada. Ele é condenado, ele é destruído. Exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E pensando um pouco, né, nessas coisas, amados, e como Deus é sério na sua palavra. Estava falando com meu filho outro dia sobre o 5º mandamento. E o 5º mandamento é o mandamento com promessa, correto? Prolongarei os teus dias, né? Se houver honra. E se houver desonra, eu tirarei. Porque a honra a pai e mãe é o primeiro relacionamento a uma autoridade que eu tenho na terra que me remete ao meu Deus. Ou seja, olha como Deus é perfeito e sábio nas suas ordenanças. Quando eu não respeito e não honro meu pai e minha mãe, como é que é o meu relacionamento com Deus? Eu perdi a minha finalidade. Um bom parâmetro para você ver a sua espiritualidade para com Deus é como você se relaciona com o seu pai e com a sua mãe. Independente de quem seja, você deve honra a ele. Isso é algo moral. Isso é algo moral. E 5 e último. E Noé fez, segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Os 7 dias ele acomodou os animais, ele separou, ele fez tudo. E essa não é uma mera repetição da sentença anterior, lá do verso 22 do capítulo 6. Mas, amados, com ela, Moisés, que é o narrador aqui, enaltece o teor invariável da obediência de Noé em guardar todos os mandamentos de Deus. Como se quisesse dizer que, em todo particular que aprove a Deus testar sua obediência, Noé sempre permaneceu constante. Essas repetições aqui Noé fez conforme Deus, não é apenas repetição. Moisés está constatando o caráter invariável de Noé no que tange a obediência. Noé não era aquela pessoa assim, ó. Noé recebia a palavra de Deus. Ele andava com Deus. Só é citado ele e Enoque, que andava com Deus. Ele respondia prontamente. Faça isso, Noé. Ele vai fazer.
Faça isso, né? Ele fazia. Noé sempre permaneceu constante. Que exemplo! Que exemplo para nós. De pai, de pastor, sacerdote, trabalhador, de tudo, irmãos. Noé é um homem que viveu pela fé. E certamente não convém obedecer somente um ou outro mandamento de Deus. De modo que quando tivermos realizado uma obediência imperfeita, nos sintamos na liberdade de nos afastar. Pois devemos ter na memória a declaração de Tiago, que diz o seguinte: ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se você observa 9 mandamentos e cai em um, você quebrou toda a lei. O que Deus exige de nós, amados, é uma vida de integridade e confiança em Cristo, que é o perfeito, e que cumpriu tudo isso. Isso reflete em nós um caráter de disposição à obediência. Que eu e você, amados, venhamos a refletir. Entrar na arca, estar para ter fé, mas ter também as obras que acompanham a fé. Noé é um exemplo claro do que é ser alvo da graça. E assim nós somos abençoados com esses parâmetros, nos confrontando e conhecendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Mas que você venha orar a Deus para que seu caráter seja transformado assim como o meu. E cada vez mais o caráter de Cristo, através da fé, seja forjado em nós. A mente de Cristo, como diz Paulo, a sabedoria que está nele, que venhamos a pedir isso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar mais uma vez.